A nossa reflexão dessa noite, né, já dada a introdução, ela vai se dividir em quem somos, para onde vamos e aonde estamos. Isso vai passar, Rafa, o tempo todo com a galera no deserto. Eu quero te convidar a ver isso com mais detalhe a partir do texto que nós lemos. Leandro, a primeira pergunta é quem somos? E Moisés vai dizer isso aí, no versículo 11 que você leu. Se você quiser ler novamente comigo, por gentileza. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? É importante a gente pensar, como igreja do Senhor, que diante de uma missão dada por Deus, normalmente nós temos a tendência, Júlia, a nos sentirmos incapazes mesmo. Nós temos uma tendência a nos sentirmos insuficientes diante de algo dado por Deus. Você vai perceber no texto sagrado, aí, em especial no Antigo Testamento, que outras pessoas, Rafa, passam pela mesma coisa. Gideão, quando é convidado por Deus, Marcos, a uma missão, ele vai dizer para Deus: a minha família é a mais pobre de Manassés. Isaías, o profeta Isaías, né, que tanto lemos e traz tantos princípios para a nossa vida, Fernanda, ele vai dizer assim, quando é chamado pelo Senhor, Tiago: sou homem de lábios impuros. Lembram desse texto? Sou homem de lábios impuros. E aí ele segue ali todo um bate-papo com o Senhor Jesus. Jeremias também, profeta do Senhor, quando é chamado por uma missão, ele vai dizer: eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei da minha época em que eu visitava os irmãos da Assembleia. E aí tinha um corinho que era bem enfático, Samiri, que era assim: não diga a Jeremias que tu és uma criança. Muito bom, né, Edgar? Só o Edgar conhece, alguém mais conhece? Não, né? Mas o Edgar conhece, graças a Deus por isso. Então, é normal nos sentirmos incapazes diante de uma missão dada por Deus. Mas, Tiago, uma coisa que nos ajuda a continuar a missão dada por Deus é lembrar o que significa vocação. Moisés vai dizer, Adriana: quem sou eu para livrar o povo do Egito? E aí, logo embaixo, a resposta de Deus é: eu estarei com você. O vocacionado, Samiri, é alguém que passa a ter autoridade para comunicar a vontade divina. Veja bem, Deus me deu uma missão e eu me sinto incapaz para realizar aquilo. E aí a resposta de Deus, Tiago, é: eu estarei com você. O incapaz agora se encontra com o capaz. O insuficiente agora se encontra com o suficiente. O imperfeito se encontra com o perfeito. Relembrando os princípios de vocação, Brian, você começa a entender que nós aqui estamos aptos para cumprir a missão dada a Deus por nós, de Deus para nós. E é importante que isso seja reforçado diariamente. Princípios de vocação, independente de se estamos no final de um ciclo ou no início de um outro ciclo, precisa ser relembrado diariamente. Porque, como ouvimos aqui pela manhã, diariamente Satanás vai te lembrar que você não é capaz. Diariamente Satanás vai lembrar que eu sou pecador. Então, Júlia, quando eu lembro de vocação, eu lembro que, apesar de mim, ele me vocacionou. O problema da passagem dos ciclos, nesse primeiro momento, é que a igreja do Senhor, às vezes, atravessa os ciclos e deixa o princípio da vocação para trás. E aí ela entra, Tiago, num novo ciclo, pensando: cara, não dá para continuar fazendo o que eu fazia, não, estou cansadão. Por isso que o princípio da vocação, Rafa, ele tem que vir junto com a gente. Porque aí a gente lembra: não, realmente, eu sou incapaz, mas o Senhor me chamou. Um outro detalhe importante na vocação é entender, além de quem eu sou, Letícia, é quem te vocacionou. E aqui, antes de ir para o próximo ponto, eu quero dizer que vocação, para a nossa reflexão, não está
atrelado apenas ao ministério do altar, as pessoas que estão no altar. Porque é muito comum, Adriana, falarmos de vocação relacionada ao Tiago, à Gabi, ao pastor e tal. Nesse momento, nós estamos falando da igreja de forma geral. Todos somos vocacionados. Amém, queridos? Então, entender quem eu sou, o incapaz se encontrando com o capaz, o imperfeito se encontra com o perfeito. Beleza, relembrei isso. O próximo passo é relembrar, manter na memória quem me chamou. Veja aí, a resposta de Deus a Moisés, no verso 14, é: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E aqui eu quero te contar uma coisa. Lá em Salvador, William, eu já contei isso aqui, vou contar de novo para quem não ouviu. Lá em Salvador, irmã Leda, um pastor brincava que essa daqui foi uma das perguntas mais difíceis que alguém já fez a Deus. Porque, como vimos no curso de Apocalipse, Rafa, estava tudo como está, em ordem lá no céu. Porque a adoração, ela só cessou aqui por conta do pecado. Amém, queridos? A adoração no céu, ela não cessou. Não vimos isso no Apocalipse? Então, Rafa, está lá o louvor. Fernanda ministrando, Tiago, Edgar na bateria, aí a Júlia aqui ministrando ao Senhor e tal. E a Júlia está aqui, Leandro, vendo tudo o que se passa na adoração, dançando em louvor a Deus e tal, vendo o que se passa. E Júlia está vendo o diálogo de Deus com Moisés. Até que Moisés pergunta: quando eu chegar lá no Egito e perguntarem quem me viu, a Júlia para. A Júlia para e pensa: meu Deus, como é que Moisés tem coragem de fazer essa pergunta? Fernanda está aqui ministrando, a Andréia erra a nota, que arrebenta a corda, é um tumulto. Edgar deixa a baqueta cair, porque fica um tumulto na adoração. E aí Deus olha para Fernanda, olha para a Júlia, olha para o Edgar e fala: quem sou eu? Esse texto, dentre muitas questões aí que você vai encontrar textos e mais textos teológicos somente desse versículo. Mas existe um fator que é unânime aí na maioria dos textos de pregações sobre esse versículo. A melhor tradução aqui, Sabrina, é quando Moisés pergunta a Deus, Deus fala a Moisés: Ele é. Ele é. Ele é capaz, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é consolo, Ele é amor, Ele é proteção, Ele é da família, Ele cuida dos nossos, Ele é. Por que Ele é, Edgar? Porque nesse momento, apesar da experiência da sarça, Leandro, que acontece antes, Deus se apresenta a Moisés na sua essência, Brian, e Ele diz: Moisés, eu sou. Ele é. Ele é, Tiago. Ele é. Tirando o pecado, tudo que você pensa que pode te dar alegria, Ele é. Tirando as coisas ruins, tudo que você acha que precisa de fato, Ele é. Senhor, só vou ser feliz quando eu tiver isso. Quando você está diante do soberano, Ele diz para você: Edgar, felicidade, eu sou. Senhor, só vou ter paz quando na minha vida acontecer tal coisa. É paz, Adriana? Eu sou. Senhor, só terei sabedoria quando isso acontecer. É sabedoria, Douglas? Ele é sabedoria. Entende que é importante na vocação, Andréia, entender quem te chamou para fazer o que você faz? Porque quando você não entende quem te chamou, Leandro, para fazer o que você faz, você se sente incapaz. Não dá, Rafa, não há possibilidade. Não dá para continuar. E aí você traz a memória: opa, vocação, Ele é o Senhor. Então dá sim. Então dá sim. Diz para mim uma coisa que você não viu Jesus vencendo. Para nós, o limite é a morte. Morreu, acabou, não é assim? 3 dias ele estava aí. 3 dias ele estava aí. Qual é o limite, Tiago?
Não há limite, Tiagão, porque Ele é. Então, na vocação, para rompermos um ciclo, Júlia, é importante entender quem te vocacionou. Porque se esquece quem vocacionou, o negócio não anda. Então, nesse primeiro momento, nós pensamos juntos, relembramos, na verdade, porque sabemos quem somos em Deus e quem é Deus. A partir do momento em que temos uma experiência com Deus, as ações da nossa vida passam a integrar a missão de Deus. Veja, pela manhã eu dava o exemplo da irmã Eliane, mas aí ela não está aqui, vou usar o exemplo da nossa querida irmã Adriana. A irmã Adriana faz bolos deliciosos, não é segredo para ninguém, que o bolo é delicioso. É segredo para alguém aqui? Não, né? Se você não sabe, fique sabendo agora. Vamos pensar que antes a irmã Adriana não era convertida. Então ela fazia bolos, William, para o sustento da sua casa, né? Gabi gosta muito de ir ao McDonald's, então tem que fazer bolo, né? Porque a Gabi, fãzaça do McDonald's, né? E aí a Adriana tem um encontro com Deus, experiência, não diferente de Moisés. Lembra da sarça? Experiência com Deus. A Adriana tem um encontro com Deus. Passada a experiência, a Adriana conhece Deus, ela é vocacionada, Leandro. Agora ela é vocacionada, ela conhece missão de Deus. E aqui um ponto para você que não estava de manhã. O que eu falo quando eu digo missão de Deus, Ricão? Gênesis, plano perfeito do Senhor, o homem vive, Edgar, em harmonia. Vem o pecado, dá ruim, acabou tudo. Deus, então, em Abraão, inicia a sua missão de trazer de volta o homem e a mulher para o plano perfeito. E ele escolhe, irmã Leda, usar eu, você, seu noivo, eu acho, seu esposo, não sei, né? A Adriana, né? Cada um de nós, o irmão Denesi, para essa missão. Então, veja, a Adriana faz bolos excelentes. Voltando ao exemplo, a Adriana tem uma experiência com Deus. A sarça pegou fogo, não se consumiu, assim como outros momentos, Rafa. Muitos de nós temos experiências com Deus de diferentes maneiras, porque Deus é multiforme em sua graça. A Adriana, então, tem uma vocação, ela é vocacionada pelo Senhor. Ricão, e depois da vocação, o que acontece? O envio. E aí, pegue bem esse exemplo, porque você vai entender toda a nossa reflexão. Quando a Adriana é enviada, o bolo dela já não é só para o sustento da Gabi no McDonald's. O bolo dela agora testemunha o Senhor. Porque Deus, agora, vamos dizer assim, está disfarçado de alguém que faz um excelente bolo. Somos pequenos cristos. Podemos também usar o exemplo da Samile. Samile, uma excelente designer, tem uma experiência com Deus, é vocacionada, é enviada. Quando a Samile está lá no seu trabalho, Deus está disfarçado fazendo ali a sua missão. Entenderam? Amém, queridos? Experiência, vocação e envio. E isso é com todos vocês aqui. Tudo muda depois do envio, depois da vocação, depois da experiência com Deus. Então, quem é a Adriana? Quem é a Samile? Quem são elas depois da experiência com Deus? E aí eu quero ler aqui. Elas são alguém que passaram a ter autoridade para comunicar a vontade divina. Não só elas, mas vocês também no dia a dia. Passamos a ter autoridade para comunicar a vontade divina. Amém, queridos? Quem somos? Fechado aí o primeiro ponto, graças a Deus por isso. Vamos, então, para o segundo ponto. Queria que você me acompanhasse em Juízes, no capítulo 6, do verso 12 ao 16.
Juízes, capítulo 6, versículos 12 a 16. Acho que eu falei errado. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Pegando ainda os exemplos, né, que usamos aqui da Adriana e da Samília, há um detalhe ainda nesse primeiro ponto, que diz assim, Andréia, a questão, então, está, por exemplo, na Samília e da Adriana, não esquecer quem vocacionou elas. E Deus, por sua infinita misericórdia, ele faz questão de lembrá-las todo dia disso. Juízes, esse texto que nós vamos ler, é um exemplo. Diz assim, ó, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Irmãos e irmãs, vocês observaram nesse pequeno bloco que todas as vezes que Gideão mostra, William, a sua insuficiência, a resposta de Deus é eu estou com você? Observaram? Vocês observaram que Deus não vai fazer isso, né? Deus vai discutir com Gideão, mas vocês observaram que Deus não fica ali meio que acalentando as questões. Gideão, é verdade, sua família, chega aqui, cara, vamos conversar. A resposta de Deus para Gideão é eu estou com você. Por que a resposta de Deus é essa? Porque quando a gente conhece quem é Deus, Ricão, e Deus fala eu estou com você, eu entendo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é suficiente. Entendem? Por isso que Deus, às vezes, não pega, Leandrão, chega aí, cara, vamos conversar aqui, eu sei que está ruim para você. A resposta de Deus é, eu estou com você. Porque Ele é suficiente. Não precisa de mais argumento do que esse, quando sabemos quem Deus é, quem é o Senhor. E aí, a gente agora vai para onde estamos indo, que, de fato, é o segundo ponto da nossa reflexão. E eu queria te convidar a voltar para o livro de Êxodo, por favor. Eu também vou voltar aqui. Nós vamos olhar aqui o versículo 13 do livro do capítulo 3, versículo 13. Perdão, 12. Então disse, Êxodo capítulo 3, versículo 12, e disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Lembra quando eu falei sobre a missão de Deus? Que a grande missão de Deus é fazer com que a gente volte para o Éden, volte para o lugar com o Senhor? Observe, Rafa, que o sinal que Deus vai dar a Moisés é, quando isso se concluir, vamos voltar a esse monte e haverá adoração. O que acontece no final de Apocalipse, senão o retorno de nós aqui à adoração ao Senhor? Então perceba que o envio, a vocação e depois o envio, ele tem um objetivo.
fazer com que o povo volte à adoração. E como eu falei aqui do exemplo da Adriane e da Samile, todos estamos inseridos nessa missão. Agora que a Samile foi alcançada, ela vai chamar outros para se juntar a ela e vamos caminhar de volta à adoração. E isso é o segundo fator, Tiago, que não pode ser perdido. Primeiro fator, quem sou eu? Segundo fator, para onde estamos indo? Para onde estamos indo, Júlia? De volta à adoração. Essa é a grande missão da igreja. Recrutar mais e mais pessoas para que naquele grande dia a adoração, como diz na Bahia, seja massa, seja cheia de muita gente com um coração alegre ao Senhor por ter encontrado a salvação. E toda vez que eu perco o objetivo, eu chego ao que falamos hoje de manhã, quando conversamos que os dons que Deus nos dá são para um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? A salvação, meu irmão e minha irmã. O resgate de Deus, meu irmão e minha irmã. Deus, a partir do momento que acoplamos a missão de Deus, não há outro objetivo para os dons que Ele distribui em sua igreja. Se, Tiago, aquilo que Deus me capacitou, eu estou usando para um outro fim, que não seja a salvação, por mais que isso respingue, por exemplo, na vida financeira da minha família, por mais que com o meu trabalho eu consiga ter conquistas, o objetivo principal é cumprir a missão de Deus. A questão, Marcos, é que quando eu chego aqui e falo assim, Senhor, eu te aceito, às vezes eu não me ligo nisso, que eu me alistei para uma parada. Família, eu chego aqui, Senhor, eu te aceito, eu não me ligo. Pô, me alistei para uma parada. Aí alguém de vez em quando vem e lembra, pô, cheguei, cara, deixa eu te falar. Tu se alistou para uma parada aí, tá sabendo? Uma missão que já está acontecendo desde lá, Abraão. E nós falávamos aqui de manhã, Ricão, que a missão de Deus é pegar o bonde andando mesmo. Sabe, Júlia? É algo que já está acontecendo. Eu falava para os irmãos, Ricardo, que a gente não inventou a roda aqui. O negócio já está acontecendo desde lá de Abraão. E aí, Rafa, se eu aceitei a Jesus, agora eu vou fazer parte de uma coisa que já está acontecendo. Por isso, eu volto ao ponto anterior. Conhecer quem me recrutou para a missão é essencial, Tiago. Porque ele já começou isso lá atrás. Se eu não conheço quem me recrutou, como eu vou participar disso? Vamos supor que amanhã eu comece a trabalhar com o Leandro. Se eu não sento do lado do Leandro para entender aquilo que ele já faz há anos, qual é a possibilidade disso dar certo? A grande questão, irmãos e irmãs, é que, às vezes, de um ciclo para o outro, eu quero começar a inventar a roda. E não, Rafa, não. A coisa já está acontecendo. Então, para onde estamos indo? Qual é a grande missão? Retorno à adoração. Amém, queridos? Terceiro ponto da nossa reflexão é aonde estamos. E aí, eu quero voltar com você ao texto para que possamos pensar no terceiro ponto. Na verdade, a gente não precisa voltar ao texto, não, porque fica bem claro. Onde o povo estava? O povo estava no deserto, né? Estava no caminho rumo à terra prometida. Leandro, conosco não é diferente. Nós estamos no caminho. Nós que nos rendemos ao Senhor, estamos no caminho, estamos aí, seguindo a nossa vida, né, rumo a uma terra prometida também. E no caminho acontecem muitas coisas. A primeira coisa do caminho, Leandro, é repetição, liturgia. Você sabe por que o povo de Deus é litúrgico? Porque liturgia, meu irmão e minha irmã, é repetição. E aí eu quero chamar sua atenção, antes de irmos de fato aqui para o ponto que eu vou comentar, para uma coisa. Às vezes, Fernanda, alguns amigos nossos crentes falam assim, não, eu quero ir para uma igreja que tem uma palavra nova, uma palavra que renova. Quando você lê o livro de Êxodo, irmã Vilma, você vê Deus falando a mesma coisa toda hora. Se Deus
trabalha de maneira litúrgica, é porque alguém não aprendeu alguma coisa, Edgar. E provavelmente sou eu. Não acha, não? Cara, se eu tivesse aprendido, Ricão, para que Deus ia ficar repetindo? Entende isso? Se Deus trabalha de forma litúrgica, Júlia, é porque todo dia, como eu falei no início, alguém vem a mim e a você e fala, você não é capaz. E aí Deus vem e fala, você é capaz sim, porque eu te vocacionei. Entende? Deus é litúrgico. E no caminho, Samir, no deserto, você vai perceber uma forte repetição do Senhor de coisas básicas que não podemos esquecer. A primeira delas, que eu quero trazer para você, existem outras, eu selecionei aqui algumas. A primeira delas é a fala, deixe o meu povo ir para que me adore. Adoração, como sabemos, é fundamental. Mas por que, irmão Ricardo? Deixe o meu povo ir para que me adore o tempo todo. Para o povo não esquecer para que estava sendo liberta, Andréia. Porque se eles esquecessem, estamos libertos, é festa, vamos embora. Não. Não é assim não, Tiagão. É deixe o meu povo ir para que me adore. Toda vez, pode conferir na sua Bíblia, toda vez que há um bate-papo ali, vamos dizer assim, né, com Moisés e Faraó, alguma coisa relacionada a isso, você vai encontrar a palavra, o para que o povo está sendo liberto. Toda vez, chegar em casa, se quiser fazer sua devocional no livro de Êxodo, você vai ver isso sendo repetido algumas vezes. Pode ter aí a diferença de traduções, mas a ideia é isso. Outra coisa que é repetida no livro de Êxodo, Douglas, o coração obstinado de Faraó. Em muitos momentos, no diálogo de Moisés e Faraó, vai dizer, Faraó continua com o coração obstinado. O coração obstinado, como já sabemos aqui, é um coração que está fechado para outros governos, porque como você e eu sabemos, na leitura judaica, o coração é o quê? O lugar, a centralidade dos pensamentos. O judeu que lê isso aqui vai entender isso como centralidade dos pensamentos, Douglas. Ele está fechado para que se estabeleça um outro governo, ele não quer saber de outra coisa. Isso é repetido. O coração de Faraó está obstinado. Moisés passa um tempinho a mais no monte. O que o povo faz? Um bezerro de ouro. Isso porque a coisa foi repetida. Imagine, Ricardo, se não tivesse sido repetida. O coração de Faraó obstinado. Faraó não se rende ao governo do Senhor. Moisés passa um tempinho no monte, faz um bezerro de ouro. Ricão, se ele não repetisse, então ia sair o quê? Uns 10 bezerros, né? Acho que foi um só, Jéssica, porque ele repetiu várias vezes. E é interessante, Júlia, porque isso reflete muito em nós. Sabe? Isso reflete muito em mim, Adriana. A coisa demora um pouquinho para ser respondida. Eu começo a procurar outras formas. Eu começo a dar um jeito na coisa. Porque a coisa tem que ser do meu jeito, Fernanda. Coração obstinado, coração duro, coração que não deixa ser governado. E aí, como eu falei para você, imagine se não houvesse a repetição. Uma outra repetição que acontece, e tem muito a ver, Márcio, agora eu estou olhando para você, que é contar aos filhos os feitos do Senhor. Sabe a prática da mesa? Sentar na mesa, todo mundo lá, pegar aquele café da manhã, a janta, que coisa gostosa. Nesse momento, Leandro, os judeus aproveitavam para contar os feitos do Senhor, contar as maravilhas de Deus. Memória. Gente, isso ia sendo passado de geração em geração, de geração em geração. Memória, Deus repetindo isso de geração em geração. E eu quero te perguntar uma coisa. Depois de Salomão, o que acontece com o povo de Deus? A galera se divide, não é isso? Não é isso? Os reis se dividem. Lembrem do Imersão? Né? A galera se divide, cada um resolve fazer uma coisa e faz outra e tal. E uma coisa interessante é que o motivo dessa divisão, Edgar, é que um rei não vai querer ouvir os anciões. Vocês lembram disso? Ele vai falar assim, não, aqui, vamos ouvir esses caras nada, tudo com a gente aqui mesmo. A memória, onde é que está?
Imagina se Deus não repetisse, Andréia. Imagine se Deus não fosse litúrgico. Um outro ponto que é repetitivo em Êxodo é: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Pegue sua Bíblia, leia o livro de Êxodo e você vai se deparar várias vezes com a palavra eu sou o Senhor. Irmã Leda, isso é repetido várias e várias vezes. Quando a galera entra em Canaã, Ricardo vê o povo do lado e fala: pô, esses caras são maneiros, vamos ali ver o que está acontecendo. Isso porque é repetido. Outra coisa que acontece no caminho, e que é muito repetido, Leandro, é a companhia de Deus. Senhor, tá calor, bota uma nuvem aí para cobrir a galera, né? E aí Deus vai acompanhando o povo. Senhor, tá frio, e aí vem o fogo para aquecer a galera, né? Encaminhar. Senhor, tô com fome. Tem maná do Senhor, tem provisão do Senhor. Isso também é repetido no caminho, André. Companhia, cuidado de Deus, Deus lado a lado com o seu povo. Inclusive você vai encontrar no livro de Êxodo Moisés falando: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me permita sair daqui. Porque é muito bom andar na companhia do Senhor Jesus. Queridos, porém, o tópico anterior nos lembra que o caminho não é o lugar para o qual Deus nos chamou. Nós estamos indo, voltando para a adoração. E um ponto que pega, Júlia, às vezes na vida cristã, é que eu quero ficar no caminho. No caminho tem provisão de Deus, Edgar. Mas nós estamos caminhando para a adoração. Nós temos algo a fazer. Irmãos e irmãs, isso tem muito a ver com maturidade cristã. Veja o Isaac, o filho do ricão. Né? O Isaac tem lá a sua idade, né? E aí ele está andando, vamos supor que o Isaac acha uma paçoca aqui. E aí ele pega essa paçoquinha e abre a paçoca, e a Jéssica fala: ei, não come a paçoca não, Isaac. A paçoca estava no chão. O Isaac vai crescendo, e aí, com o tempo, a Jéssica não vai mais precisar falar isso, porque o Isaac já vai entender que não precisa pegar a paçoca do chão. Né? E aí o tempo passa, o Isaac constrói a sua família, e ele faz a mesma coisa. O problema da igreja, quando ela esquece que o caminho ele tem um objetivo e é a missão de Deus, é que, às vezes, Edgar, eu, como cristão, quero o tempo todo que alguém fale para mim: não pegue a paçoca no chão. E aí eu não dou continuidade à missão de Deus. Eu prefiro ficar no caminho, Fernanda, parado onde eu estou. Só que vimos hoje de manhã que Deus tem pressa na sua missão. Não dá para ficar o tempo todo falando: Isaac, não pega a paçoca. Não dá. O Isaac vai crescer e vai ser participante da missão de Deus. E isso acontece conosco, irmãos e irmãs. Aceitamos a Jesus, tivemos uma experiência com Deus, fomos vocacionados, vamos ser enviados à missão. E o caminho tem um objetivo: voltar à adoração. Voltar ao Éden. Deus tem pressa na sua missão. Não dá para a Zelinha ficar toda hora falando: Rogério, não pega a paçoca do chão. Não! Imagina, Ricão, Isaac com 20 anos chegando lá: pai, mãe, deixa eu dormir aqui com vocês, que, tá puxado para mim. Fala sério, com 20 anos. Gente, é engraçado, mas isso é o que acontece às vezes na igreja. Na igreja. Às vezes, nós temos medo da missão, mas Deus tem pressa. Pessoas estão morrendo. Então, Edgar, no caminho à provisão de Deus, sim, mas nunca se esqueça para onde você está indo. No caminho tem bênção, sim, mas não se esqueça para onde você está indo, para o que Deus te chamou. No caminho tem maná, glória a Deus por isso, Rafa, mas não se esqueça para que Deus te chamou. Não se esqueça. Porque senão, William, a gente fica 40 anos no Egito e Deus falando a mesma coisa: não pega a paçoca no chão, não pega a paçoca no chão. Quando? Nós já deveríamos estar em Canaã, ou trabalhando para isso, já enganjado, falando para o outro: gente, você não precisa pegar a paçoca do chão, porque Deus tem pressa em sua missão. Queridos, então é importante também olhar a história dos irmãos e irmãs no Êxodo
por esse viés. Quem eu sou, para onde estou indo e aonde eu estou. Você vai perceber isso sendo repetido no livro de Êxodo. E o caminho, ele é bom, mas ele também engana. O caminho, ele tem muita coisa boa de Deus, mas ele também engana. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, nesse início de ciclo, não se perca no caminho. Não se perca no caminho. Não pare, não deixe que o esquecimento da vocação faça com que você paralise. Deus te chamou, Deus te vocacionou. Vamos avançar. Vamos avançar. A igreja está em freguesia para avançar, Júlia. A igreja está em freguesia, Brian, para avançar. Tem você, Brian, queremos mais 3 de você aqui com a gente. Tem você, Júlia, queremos mais 3 amigas suas. Tem o casal ali, o filho do irmão Marcos Dias, queremos mais 3 casais. Porque nós precisamos avançar. E aí é sempre importante dizer, mas o Rogério quer a igreja cheia. Eu não, nem sou pastor da igreja. O Rogério quer a igreja cheia. Não! Nós não queremos que vidas se percam. Nós queremos que as pessoas tenham o mesmo encontro que nós tivemos com o Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que você reflita sobre essa palavra.